Muito bem, vamos para o papo de hoje, recebendo mais uma vez aqui nosso querido parceiro, doutor Sérgio Leite Carneiro. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso horário. Como é que tem passado, doutor? A última vez que eu vi, acho que foi aqui mesmo, né? Nerisvaldo, corre-corre do dia a dia. Bom dia, ou boa tarde, né? Já almoçou, doutor? Já almocei, graças a Deus. Então, boa tarde, eu dou bom dia. Bom dia, doutor, e você me dá boa tarde, que eu não almocei. Boa tarde, ainda, Neris, eu já tô de barriga cheia. Muito bem. Doutor Sérgio Leite Carneiro, a gente recebeu aqui na semana passada, doutor Carlos. E o doutor Carlos aqui nos trouxe a informação que a gente já tinha, apesar que a CESAB ainda não confirmou, a gente até tentou conversar com a Secretaria de Saúde do município, a Secretaria de Saúde do município também não trouxe a confirmação, mas é claro que tudo acaba saindo ali do hospital e a gente tem a informação de uma forma antecipada sobre essa questão da primeira morte, né? Envolvendo a questão da dengue aqui na cidade de Ceabra e de um morador da cidade de Ceabra. E a rede social foi um alvoroço. A gente acompanhou alguns comentários, algumas pessoas também na rua preocupadas com essa situação, outros tentando entender, né? De uma hora para outra, existe um processo. E assim, quando a gente fala sobre essa questão da dengue, está um caso fora da realidade. A gente está vivenciando hoje um período crítico, porque a quantidade de pessoas que eu conheço que estão passando por essa situação, ou que tiveram dengue e deu falso, né? Falso negativo. Sim. Isso acabou dando falso negativo. E depois de 15, 20 dias, começa a sentir coceira na mão, né? Um peso nas costas, o corpo todo muda. Eu falei, não tem pessoa melhor da gente conversar sobre o tema do que com o nosso parceiro, doutor Sérgio Leite Carneiro. E eu já quero até trazer, a gente já começar falando, né? Sobre as complicações que a dengue pode trazer às pessoas. Afinal, o Carlos falou aqui da última vez que não é só um tipo de dengue. A pessoa pegou dengue uma vez, pode pegar a segunda, a terceira e até a quarta. E as complicações começarem a surgir daí. Não é isso, doutor? Pois é, Nerisvaldo, assim, pegando um pouco a sua introdução aí em relação ao caso que aconteceu em Ceabra de morte, a gente precisa lembrar que no país hoje são 3 milhões de casos de dengue já notificados, com quase 1.300 mortos só esse ano. É um então recorde, a gente tem parte da premissa que as coisas nunca vão acontecer com a gente. Essa é uma grande... E quando acontece, claro, Ceabra, um lugar pequeno, poderia acontecer em qualquer lugar do país, mas aconteceu aqui, né? E assim realmente dá um alvoroço, e o que a gente precisa é ter esse cuidado nessa possibilidade de evolução das formas graves da doença da dengue. Em primeiro lugar, a gente sabe que tem a dengue clássica, todos nós já sabemos, eu acho que a população inteira hoje já está mais do que acostumada aí a entender em relação a sinais, sintomas, alguns que tiveram amigos, familiares, etc. Mas a evolução da forma grave para a forma, ou da forma clássica para a forma grave, que geralmente é a forma hemorrágica da dengue. Existem também alguns casos da gravidade da parte neurológica, a gente pode conversar isso aqui também. E esse é o cuidado que os pacientes e os profissionais de saúde precisam estar atentos. Porque hoje você falou dos vírus, hoje a gente tem 4 tipos de vírus. O vírus que circula mais no país é o tipo 1 e o tipo 2. Uhum. Eu vou guardar aqui minhas perguntas, porque a gente vamos falar sobre essa questão da evolução, né? Vamos começar sobre esses 4 tipos. Sim, tipo 1 e tipo 2 são os mais comuns, mas a gente tem o tipo 3 e o tipo 4. Então, o que acontece com uma pessoa quando tem a dengue? Então, ela pode ter sido infectada pelo tipo 1, ela adquiriu aquele vírus, ela desenvolveu no organismo anticorpos contra aquele vírus tipo 1, e no outro momento ela teve uma dengue clássica, teve os sintomas, é um estado cíclico do vírus, ele vai embora, a pessoa vai ficar bem. No outro momento, essa pessoa pode novamente estar de dengue, porque ela pode pegar um outro tipo de dengue, o 2, o 3 ou o 4. O tipo 1 ela não vai pegar mais, porque ela desenvolveu um tipo de resistência de anticorpos contra aquele tipo 1. Então aí vem um outro mosquitinho da Aedes aegypti, pica aquela pessoa, esse paciente tem, essa pessoa tem lá o vírus tipo 2, e esse vírus tipo 2, o que acontece na corrente sanguínea? Quando qualquer tipo de infecção, quando entra um estado novo no organismo, antígeno que a gente chama, o organismo se defende, é o que faz os nossos anticorpos. Então esses anticorpos do tipo 1, quando a pessoa infecta com o tipo 2, ele vai tentar defender
aquele paciente daquele vírus tipo 2. Só que ele não tem a capacidade suficiente para matar aquele vírus. Então, o que acontece? Esse vírus, geralmente essa célula abraça esse tipo 2, mas ela não morre. Aí esse vírus vivo, ele penetra na célula. E aí nessa penetração na célula, ele começa a desenvolver a forma grave da doença, que é justamente a forma hemorrágica principalmente. Como é que é o processo, doutor? Existe, não, eu tenho um problema de pressão alta, eu tenho diabetes. Traz pra gente o passo a passo e as possibilidades, que são vários casos, né? A gente tem uma morte aqui, que segundo o hospital é confirmada em Ceabra, mas a gente tem várias mortes de vários tipos no país. Traz pra gente, só para ter uma forma mais fácil de quem está em casa acompanhando, do processo do início até chegar na hemorrágica e quais são os riscos maiores. Se você tiver uma pressão alta, o risco aumenta. Sim. Traz pra gente só para ficar bem didático para quem está em casa acompanhando. A incidência da doença dessa forma grave, ela vai dar mais em crianças, principalmente em recém-nascidos, em idosos e nos pacientes que têm algum tipo de doença crônica, diabetes, hipertensão, porque estão mais suscetíveis. Na época da Covid é a comorbidade, né? Exatamente. Estão mais suscetíveis a desenvolver a forma grave porque já tem no metabolismo uma deficiência hepática, uma deficiência renal, então o vírus ele chega de forma mais forte para desenvolver essa forma grave. E aí os cuidados precisam ser maiores, mas que o perigo, o risco existe em qualquer idade de qualquer paciente, sem dúvida nenhuma. E pode correr o risco de eu ter uma deficiência hepática, por exemplo, e não saber. E a dengue acabar agravando isso e a gente só num tratamento ter essa noção. Sim. Até para que as pessoas possam entender também que uma coisa chama a outra, né? Por isso, Nerisvaldo, que é o cuidado que se precisa ter com o tratamento da dengue. Porque, na verdade, não existe tratamento da dengue. Existe tratamento paliativo, principalmente a hidratação e a utilização de alguns medicamentos, principalmente o paracetamol, que podem melhorar os sintomas, como a febre, as dores articulares, etc. Só que são doenças, são infecções, o medicamento que leva a um problema hepático, ou seja, ele ataca a via hepática. Então, muitas vezes, não é o paracetamol, é a dipirona que o médico vai precisar passar para aquele paciente. Por isso que é preciso estar atento a essa questão, porque a depender, por isso que o indivíduo tem que evitar estar se automedicando em farmácia e comprar qualquer tipo de analgésico, por exemplo, porque esses medicamentos analgésicos, eles também são antiagregantes plaquetários. E o que é que faz isso? Vai afinar o sangue. E quando afina o sangue, a possibilidade da pessoa desenvolver uma doença hemorrágica. Por isso que precisa ter esse cuidado. Então, medicamentos como diclofenaco, nimesulida, outros aqui, as pessoas têm um hábito hoje, porque são medicamentos que vendem em farmácia hoje sem receita médica, né? Então precisa ter muito cuidado na administração desses medicamentos para não ter justamente essa forma grave. E aí, só lembrando o que acontece, Neres, quando é que a gente chama disso de antiagregantes plaquetários? Por exemplo, não pode esse paciente com dengue tomar aspirina, AS, que é o ácido acetilsalicílico, porque isso vai, com certeza, agravar a forma grave da doença da dengue. Os pacientes de dengue, normalmente, já têm a plaqueta baixa. Isso é o que gera desespero, muitas vezes, na população. Está toda hora no laboratório fazendo hemograma, porque minha plaqueta baixou, achando que vai ter uma dengue hemorrágica, e não é bem assim. Na verdade, porque precisa ter a hidratação, existe uma baixa dessa plaqueta em todos os pacientes, praticamente, e as pessoas realmente entram, às vezes, no desespero, preocupadas, claro, com o que precisa se observar é esse estado clínico dessa evolução da doença, nos primeiros 7 dias principalmente, para poder então ter uma decisão maior. Hoje você trouxe um exemplo aqui da evolução da dengue do tipo 2.
É somente a do tipo 2 que a gente pode evoluir para um caso mais grave, ou a 3 e a 4 também? É só para... A 3 e a 4 também. Da mesma forma, então? A 3 e a 4 também. A célula abraça ao invés de... O vírus, por exemplo, os vírus tipo 3, que é o vírus que já tem uma identificação que ele tem uma coisa que a gente chama de neurotropismo, que é a entrada desse vírus no indivíduo causando os problemas neurológicos. Temos hoje a infecção do encéfalo, que é uma encefalite, né, que pode ser causada também, que é a forma grave da doença da dengue. Na medula espinhal, na medula óssea, pode esse vírus acometer também, causando meningite. A síndrome de Guillain-Barré, que é uma doença que ataca os membros inferiores, ela evolui com o tempo. Isso pode ser causado por uma origem também da dengue, assim como os de outros vírus, como citomegalovírus, como hepatite também, hepatite A, hepatite B, como a zika, a chikungunya. Então, inclusive nós temos hoje na nossa população, na nossa cidade, um menino querido, Breno, que está em Salvador, na UTI, e fazendo o tratamento de uma síndrome de Guillain-Barré. Então, existem outras... Não estou aqui colocando que foi o motivo... Que não tem essa uma infecção, né, da dengue. Mas que alguns vírus podem, inclusive o vírus da dengue, pode sim evoluir a problemas neurológicos, e entre esses problemas neurológicos e outros casos graves, que não é a síndrome de Guillain-Barré, é uma doença autoimune, né? Que tem esses sintomas, pode evoluir para um quadro mais grave da doença. Quais são os alertas para quem está em casa nos acompanhando agora? Aquele alerta especial para os sintomas que devem ligar esse caso mais grave da dengue. Quando você já chega no hospital num risco enorme. Então, qual seria o alerta? A gente sabe da questão da criança, do idoso, mas quais são os sinais, né, que esse paciente ou que esse ente, esse familiar passa para a gente? É interessante, né, que a gente acha que todo mundo que tem dengue tem sintoma, mas não. Tem pacientes assintomáticos que têm dengue. E os pacientes que têm dengue, essa preocupação... É parecido com a sintomática com a Covid. Não, a sintomática você não vai ter. Você não sabe de nada. Eu estou sendo bem claro para as pessoas entenderem. Mas a dengue clássica, ela começa como? A paciente começa com uma febre, em torno de 38, geralmente, 38 graus. Febre, dor de cabeça, dores nas articulações. Então você tem um mal-estar, náuseas, pode ter vômitos. E um vômito persistente, com sangramento, já é um risco, porque aí a possibilidade desse paciente estar ali desenvolvendo a forma hemorrágica. Quando você fala um vômito persistente com sangramento, sangramento vermelho ou com a coisa sangramento de gengiva ou sangramento retal, por exemplo, nas fezes. Que às vezes a pessoa nem percebe. Não olha as fezes, né? Exatamente. Então, esse cuidado nessa evolução da forma hemorrágica porque qual é a grande preocupação da dengue? Por que a dengue mata? Porque a dengue causa a hemorragia cerebral. A pessoa baixa a plaqueta, o sangue vai sair de dentro dos vasos, vai dar hemorragia cerebral e a pessoa morre. Então, essa é a grande preocupação com essa forma grave da dengue. Muito bem, falando aqui com o doutor Sérgio, a gente está trazendo algumas reflexões sobre esse fato que aconteceu e que vem acontecendo no Brasil afora, né? Como a gente, segundo o Carlos Torres, para a gente, diretor do hospital, desse primeiro fato, esse primeiro óbito, né, causado por dengue aqui em Ceabra. E olha que a gente não vai anunciar, né, mas me parece que a gente tem mais informações aí chegando à frente. Doutor, agradecer mais uma vez sua participação aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Quero lembrar você que está em casa que esse material vai estar disponível lá no Chapada News, no nosso YouTube e também no nosso Instagram, tá? Nerisvaldo, eu não acompanhei o jornal. Esse pedaço aqui que a gente está conversando agora, amanhã, né, no nosso primeiro bloco, você vai ter a oportunidade de acompanhar, tá? Quem não acompanhou a entrevista, amanhã no primeiro bloco, a partir do 12h15, a gente vai estar trazendo esse material para que você possa acompanhar, que é a utilidade pública, e a gente tem que falar muito sobre esse assunto, principalmente vocês que estão nos acompanhando. Doutor, obrigado mais uma vez. Obrigado, né? É sempre uma satisfação aqui estar dando a minha contribuição aí dentro do seu programa. Um abraço.